Só um momento. Ok, irmão Daniel, nosso orador de hoje está com a palavra. Muito bem, irmãos. Então, uma boa tarde a todos. Paz e graça, um feliz sábado a todos os nossos queridos irmãos. O nosso tema que nós vamos então estar abordando é quem é o Pai? Quem é o Pai? Então, esse é um assunto muito importante que precisa ser compreendido pelo povo de Deus. E nós vamos então começar com a primeira pergunta. Existe apenas um Deus? O que a Bíblia diz sobre este Deus? Então, vamos deixar aqui as passagens bíblicas da palavra de Deus respondem para nós essa pergunta. Existe apenas um Deus? Pode passar para frente, irmão Luiz. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Então, aqui nós vemos qual era a compreensão que a igreja primitiva tinha a respeito sobre Deus. Note, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele diz assim, todavia, para nós, essa palavra nós, inclui todos os apóstolos, toda a igreja primitiva. Então, era um consenso geral, era uma crença unificada de toda a igreja primitiva de que há um só Deus. Então, ele diz, todavia, para nós, há um só Deus. E quem é este Deus? Como ele define este Deus? Ele diz, o Pai. Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, de acordo com este texto, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui, neste texto, as duas pessoas da divindade, o Pai e o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do Pai. Vamos avançar, então, no próximo texto. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, é muito interessante essas palavras de Jesus, porque aqui neste texto, Jesus estava em oração ao Pai. Quando nós pegamos o contexto de João capítulo 17, versículos 1 até o verso 3, nós percebemos que ali é Jesus em oração ao Pai. E ele diz então que a vida eterna, a receita para termos a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmão, este texto é muito claro. É muito claro de que há um só Deus. Este Deus é o Pai. E o Pai é o único Deus verdadeiro. Podemos avançar no próximo texto? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, veja que o apóstolo Tiago diz, ele faz a pergunta, crês tu que Deus é um só? Aí ele diz que este Deus, ele diz que fazemos bem em crer que Deus é um só. Por quê? Ele diz que até os demônios creem que Deus é um só. Então veja que o próprio Satanás, seus anjos maus, acreditam que Deus é um só. Por quê? Porque ele veio do céu. Ele sabe quem é Deus. Então, irmão, esses textos, eles são bem claros, contundentes, em nos mostrar quem é o Deus único. O Deus que, infelizmente, é rejeitado hoje através da doutrina da Santíssima Trindade, que acredita que Deus é mais do que uma pessoa, que acredita que Deus é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas realmente é contraditório com todos esses textos que nós acabamos de ler. Então, a Bíblia não dá margem em lugar nenhum de Gênesis do Apocalipse
A Bíblia não dá margem para dizer que Deus é 3 pessoas. E Tiago 2,19 nós lemos: Portanto, és grandioso, ó Senhor Jeová, porque ninguém há semelhante a ti. E não há Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Então, mais uma vez, Tiago diz que Deus é um só. E aí fica bem claro, meus irmãos, que Deus é o Pai. Este Deus único é o Pai. E isso vai em direta contradição com o que é pregado hoje, ensinado hoje na igreja, através da doutrina da Trindade. Pergunta número 2. Deus é uma pessoa igual aos seres humanos? Próximo texto. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, aqui nessa conversa, foi uma conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. A mulher samaritana havia dito para Jesus: Senhor, nossos pais anunciaram que era em Jerusalém que deveríamos adorar o Pai. Jesus disse: nem neste monte, nem em Jerusalém, mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Agora, note o que diz o texto: Deus é espírito. Quando nós lemos este texto que diz Deus é espírito, o que vem à nossa mente? Como nós deveríamos entender este texto? Na realidade, meus irmãos, o Espírito, que é, na verdade, o Espírito Santo, é a natureza de Deus. Ou seja, Deus é um ser espiritual. Portanto, por ele ser um ser espiritual, ele é espírito, e através do seu espírito, nós podemos sentir a sua presença em nossos corações e em nossas vidas. E Jesus falou, né? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pode avançar, irmão Luiz. Então, a resposta é não. Deus não é uma pessoa igual a nós, né? Porque Deus é espírito. Deus é um ser espiritual. Pergunta número 3. De acordo com Cristo, devemos adorar e prestar culto somente a quem? Mateus 4,10. Pode avançar, irmão. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só ele darás culto. Então, aqui na terceira tentação, quando Satanás ofereceu todos os reinos do mundo e disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus, então, como está escrito, disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e somente a ele darás culto. Então, Jesus mostra com essas palavras que a adoração pertence somente a Deus. Somente Deus, o Criador, o Deus único, é que nós devemos adorar e prestar culto. Essa é a resposta. O que ordena o primeiro mandamento? Vamos ver Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, veja, meus irmãos. Não terás outros deuses diante de mim. Isso vai contra a doutrina da Trindade, que diz que Deus é 3 pessoas e que essas 3 pessoas, cada uma é Deus. Então, a Trindade resume Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se cada uma dessas 3 pessoas são distintas e cada uma dessas pessoas é Deus, então nós temos 3 deuses.
o que vai diretamente contra o primeiro mandamento da lei, em Êxodo 20, verso 3. O Senhor diz: não terá outros deuses diante de mim. Mim é a palavra singular da primeira pessoa. E se nós formos lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, Jesus fala assim: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Ou seja, a lei é do Pai. Foi o Pai quem escreveu a lei. Portanto, é o Pai quem diz: não terá outros deuses diante de mim. Portanto, este mim remete ao Pai como sendo o único Deus, um ser pessoal, individual, e não um plural de 3 pessoas, como diz a Trindade e seus defensores. Próximo. Então, a resposta é que o mandamento ordena que não tenhamos outros deuses diante do Senhor, nosso Deus. Jesus confirmou a verdade que Deus é um só? Vamos ver o que diz Marcos. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, meus irmãos, esse texto, essa afirmação de Jesus, que ele afirmou que nós devemos ouvir: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Essas palavras, Jesus tirou da onde? Essas palavras, Jesus citou lá de Deuteronômio, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 4. Versículo 5 ou verso 4. Jesus, no Antigo Testamento, falando sobre a verdadeira educação, Deus diz que o seu povo deveria ouvir: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então foi lá do Antigo Testamento que Jesus citou essas palavras. Então o Senhor nosso Deus é único, meus irmãos. Deus é único. Deus não é 3 pessoas, como diz a Trindade e seus defensores. Pode passar, irmão. Sim, Cristo confirmou a verdade que Deus é um só. Isso é bem claro na Bíblia. Pergunta número 6. Quem é o cabeça de Cristo? Olha só, meus irmãos, que texto interessante. 1 Coríntios 11, verso 3. Quem é o cabeça de Cristo? Quero, entretanto, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, meus irmãos, a Bíblia é clara em dizer que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Aí eu pergunto, aonde na Bíblia nós encontramos algum texto que diga que o Espírito Santo é o cabeça de alguém? Simplesmente nós não encontramos isso na Bíblia. Pode procurar de Gênesis a Apocalipse, nós não encontramos nenhum texto na Bíblia que diga que o Espírito Santo é o cabeça de alguém. Por quê? Porque, como nós vamos ver em outros estudos posteriores, o Espírito, ele é procedente do Pai e do Filho. Então, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Quando diz a Bíblia que Deus é a cabeça de Cristo, isso mostra o quê? Que existe uma hierarquia celestial. Em primeiro lugar, o Pai é o soberano. E Cristo vem em segundo lugar, né, nessa hierarquia. Agora, em se tratando da hierarquia celestial, no caso, Satanás, antes de sua rebelião, ele era o terceiro na hierarquia. Mas depois de sua queda, Gabriel ocupou o lugar de Cristo, sendo, então, o terceiro depois de Cristo, como diz Ellen White, no livro História da Redenção, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, ela diz: Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, era um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Então,
O primeiro na hierarquia é Deus o Pai, o segundo é Cristo e o terceiro é Gabriel. Mas aqui neste texto, a hierarquia aqui é Deus, Cristo e o homem como cabeça. Avancemos então. Então, Deus o Pai é a cabeça de Cristo. Próxima pergunta. Existe alguém acima de Deus, o Pai? Isaías 45, verso 5. Será que existe alguém acima de Deus, o Pai? Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Então, a palavra de Deus diz, o Senhor diz na sua palavra que não há outro. Além dele, não há Deus. Não há Deus acima de Deus, o Criador, o soberano do universo. Então, a resposta é de que ninguém está acima de Deus, o Pai. O Pai é o soberano. É o soberano Criador, a fonte de todo ser, de todas as coisas. Pergunta número 8. Nossa salvação depende de conhecermos a quem? Vamos ver João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, meus irmãos, os trinitarianos, que defendem a doutrina da Trindade, eles dizem, eu tenho ouvido alguns adventistas trinitarianos dizer assim, mas esse assunto não é importante para a salvação, isso não me interessa. O que isso tem de valor prático na minha vida? O ano passado, eu me encontrei com um adventista que ele me repetiu essa frase umas 2 ou 3 vezes. Mas isso daí, esse assunto não é importante para a salvação. Isso daí não tem nada de prático na vida. Aí, a palavra de Deus é bem clara, que é uma questão de vida eterna. Conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo é uma questão de vida eterna. Aliás, Ellen White diz que a verdadeira educação, preparação para o céu, para a vida eterna, é conhecer o único Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Então, esses textos, meus irmãos, infelizmente, a portaria ômega, através da doutrina da Trindade, joga por terra esses textos de João capítulo 17, verso 3, assim como muitos outros textos que ensina a grande verdade de que Deus é um só, de que Deus é um ser pessoal, o Criador, mantenedor de todas as coisas. Próximo texto. Então, nossa salvação depende sim de conhecermos a Deus o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Vamos ver então a próxima pergunta. Deus de fato é o Pai de Jesus? O que diz a Bíblia? Vamos deixar que a palavra de Deus responda para nós. Deus de fato é o Pai de Jesus? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, a Bíblia é clara em afirmar que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí agora vem os trinitarianos e diz, não, mas isso daí é metafórico, é simbólico, não é literal. Ele diz assim, que Deus não é pai literal de Jesus, que Jesus não é filho literal de Deus. Então, meus irmãos, isso é colocar mentira, isso é fazer de Deus mentiroso, porque Deus diz na sua palavra que Jesus é seu filho, e Jesus também diz na sua palavra que Deus é seu pai. Então a resposta é sim, conforme as próprias palavras de Jesus Cristo, Deus é seu pai. Próxima pergunta. Quem ressuscitou a Jesus? Atos, capítulo 5, verso 30. Quem ressuscitou a Jesus? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus.
a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Agora, analise este texto com a seguinte declaração dos trinitarianos. Os trinitarianos dizem que Deus é um só, que Deus é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que essas três pessoas é um só Deus. Se Deus é um só, sendo três pessoas um só Deus, então Deus ressuscitou a Ele mesmo? Foi Ele mesmo que morreu na cruz e Ele mesmo ressuscitou na cruz? Percebe, meus irmãos, como a doutrina da Trindade, ela obscurece muitos textos da Bíblia, como, por exemplo, este, que diz que o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Então, quem morreu foi Jesus, e quem ressuscitou Jesus foi Deus o Pai. Então, nesse texto, fica claro que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas, que não se confundem uma com a outra, como sendo um só Deus, como diz a Trindade e seus defensores. Então, isso é muito grave, é muito sério, afirmar que Deus é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, porque contradiz muitos textos da Bíblia, e a Bíblia é clara que Deus ressuscitou a seu Filho Jesus. Nós temos na Bíblia cerca de 24 textos bíblicos que afirmam que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus. Aí você vai no livro Nisto Cremo, o livro Nisto Cremo, falando da ressurreição de Jesus, cita duas vezes que Jesus falando assim que Jesus se auto-ressuscitou. Ele fala a sua própria ressurreição, querendo dizer que Jesus se auto-ressuscitou. Porque, na verdade, o livro Nisto Cremo nenhuma vez cita nenhum texto da Bíblia para dizer que o Pai ressuscitou a Jesus. Então, por que não cita nenhuma vez que o Pai ressuscitou a Jesus? Por conta da doutrina da Trindade. Porque se eles tiverem que citar esses textos que Deus ressuscitou a Jesus, então isso quebra a Trindade, joga a Trindade por terra. Porque a Trindade diz que Deus é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando na realidade a Bíblia diz que Deus, o Pai, é uma pessoa individual e Cristo é uma outra pessoa individual. Deus não é uma essência composta por três pessoas, como diz a Trindade e seus defensores. Então, qual é a resposta? Pode avançar, irmão Luiz. Pode avançar, irmão Luiz. Então, a resposta é que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus Cristo. Próxima pergunta. Pergunta número 11. Temos que crer que Deus, o Pai, ressuscitou a Cristo para sermos salvos? O que diz Paulo no livro de Romanos 10, versículo 9? Romanos, capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mais uma vez, nós temos o texto aqui que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus. E a pergunta é, será que é necessário confessar que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus para a nossa salvação? O apóstolo Paulo diz que se nós, com a nossa boca, confessarmos ao Senhor Jesus e em nosso coração cremos que Deus ressuscitou a seu Filho Jesus, então será salvo. Então, é ponto de salvação. Cremos que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus para sermos salvos. Aliás, essa declaração do apóstolo Paulo está no contexto da justificação pela fé. Ele diz que a palavra da fé que pregamos é esta. Que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Próximo texto. Pergunta número 12. Como é considerado aquele que nega a Deus o Pai e a Cristo seu Filho? Vamos ver o que a palavra de Deus responde. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?
Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, aquele que nega o Pai e o Filho, a Bíblia diz, primeiramente, que é mentiroso, e a Bíblia também diz que é anticristo. E qual é a doutrina do anticristo que nega o Pai e nega o Filho? Qual é a doutrina que diz que Deus não é Pai literal de Jesus, que Jesus não é Filho literal de Deus? É a doutrina da Santíssima Trindade, meus irmãos. É a Trindade que nega a Deus como Pai literal de Jesus e nega Jesus como Filho literal de Deus. Isso é muito grave. E no outro texto de João, João fala que muitos se têm feito anticristo. Então a resposta, aquele que nega Deus, o Pai, e a Cristo, seu Filho, é considerado mentiroso e anticristo. Então isso é muito sério. Nossos irmãos precisam se atentar para essas advertências da palavra de Deus. Deus, o Pai, é também o Deus de Jesus Cristo. Vamos ver no livro de Hebreus, Efésios e Apocalipse. Olha só que coisa interessante. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Observe, meus irmãos, que a Bíblia diz que Jesus tem um Deus acima dele. Agora, vocês já pararam para pensar que a Trindade e seus defensores, eles não consideram o fato de que Jesus tem um Deus acima dele? Já pararam para pensar nesse fato? Então, se Jesus tem um Deus acima dele, isso mostra o quê? Isso mostra que Deus é o único Deus, o Deus verdadeiro e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus tem um Deus acima dele. Próximo texto. Bendito Deus e Pai. Olha só, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, Paulo diz aqui, bendito o Deus e Pai. Então, Deus é Deus de Jesus Cristo e ele é Pai de Jesus Cristo também. Isso é o que a Bíblia afirma. Ser vigilante, e considera e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Então, aqui é Jesus falando para a igreja de Pérgamo, se eu não me engano, né? Igreja de Pérgamo ou igreja de Tiatira, né? Então, Jesus fala, ser vigilante e consolida, ou seja, confirma o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Então, Jesus tem um Deus, o qual ele chama de meu Deus. Então, irmão, diante deste texto, que a Bíblia apresenta que Deus é o Pai e também é o Deus de Jesus Cristo, diante dessas verdades, a Trindade não tem base bíblica para sustentar, para ser sustentada com base na Bíblia, porque a Trindade ela contradiz todos esses textos que nós acabamos de ler. E esses textos, por sua vez, desmascara a doutrina da Trindade como sendo uma doutrina apenas de imaginação humana. Na verdade, um hidro filosófico, né? Que só existe na ideia, na imaginação dos seres humanos. Próximo texto. Pergunta número 14. Os verdadeiros adoradores devem adorar a quem? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores devem adorar o Pai. Adorar o Pai. Vou avançar, irmão. Então, a conclusão desse estudo
é que o Pai é o Deus único. O Deus único é Espírito. O Pai é Espírito. É onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Nada pode ser comparado a Deus, o Pai, que está acima de tudo e de todos, e que está presente em todos os lugares através do seu Espírito. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o enviou para morrer em nosso lugar, ressuscitando-o da morte, e concede vida eterna a todo aquele que aceita a Cristo como seu Redentor e Salvador. Então, esta é a conclusão do estudo de hoje, né? O Pai é o Deus único, é soberano, é onisciente, é onipresente através do seu Espírito Santo, porque ele é Espírito, e através do seu Espírito, Deus se faz presente em todas as partes do universo. Então, irmãos, diante desses textos, que são muito claros, a doutrina da Santíssima Trindade, ela realmente não tem base para sustentar a si mesma, a não ser forçando os textos bíblicos e interpretando mal a palavra de Deus para sustentar uma doutrina a qual a Bíblia não sustenta. Então, uma breve recapitulação. Existe somente um Deus, o Pai. Deus é Espírito. Devemos prestar culto somente a Deus, o Pai. Jesus confirmou que existe somente um Deus. Este Deus é o cabeça de Cristo, como Cristo é o cabeça da igreja. Ninguém está acima de Deus, o Pai. Deus, o Pai, ressuscitou a Cristo. Temos que crer que Deus ressuscitou a Cristo para sermos salvos. Deus, o Pai, é também o Deus de Jesus Cristo. Então, essa foi a conclusão deste estudo de hoje, sobre quem é Deus. E nós vimos claramente na Bíblia quem realmente é o Deus único, o Deus verdadeiro, conforme João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, se agarre a essas promessas. Se agarre a essas verdades, irmão. Porque está em jogo a nossa salvação e a vida eterna. Não podemos crer diferente do que está escrito na Bíblia. Crer diferente do que está escrito na Bíblia e aceitar a doutrina da Trindade é correr, meus irmãos, o risco de perder a vida eterna. Porque a palavra de Deus é clara, que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, irmãos. Eu tenho aqui esse material do Papa João Paulo II. É uma encíclica papal, onde na página 13, o Papa João Paulo II ele diz o seguinte, a seguinte frase. Ó. Ele diz assim, ó. Também surgiu entre os nossos irmãos separados, por moção da graça do Espírito Santo, um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. Então, o Papa João Paulo II fala da unidade de todos os cristãos, e ele diz que este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam dele os que invocam Deus Trino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também reunidos em assembleia. Então, note que o Papa João Paulo II, nessa encíclica papal, ele diz que para participar do movimento ecumênico, que é a união das igrejas, então, para participar desse movimento ecumênico, é preciso invocar o Deus Trino, ou seja, acreditar e aceitar a doutrina da Trindade. Então, meus irmãos, a doutrina da Trindade é a principal doutrina do ecumenismo. E essa doutrina, ela nega o único Deus soberano, que é o Pai, e nega Jesus Cristo como Filho de Deus. E para finalizar, então, eu tenho aqui nessa apostila, que é um material do pastor e teólogo João Grá, né? Sobre fé e liberdade.
liberdade religiosa. Então, aqui no final dessa apostila, ele diz o seguinte, esse pastor adventista, ele diz o seguinte: o que escrevemos até agora realça algumas reservas que os adventistas têm a respeito da sua participação no movimento ecumênico organizado. Então, ele diz que os adventistas têm sua participação no movimento ecumênico organizado. Na outra página, ele diz o seguinte: deveriam os adventistas cooperar ecumenicamente? Ele diz, sim, à medida que o evangelho autêntico é proclamado e as evidentes necessidades da humanidade estão sendo satisfeitas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não quer membros complicados e recusa qualquer relacionamento comprometedores que possam tender a diluir sua distinta testemunha. Sobretudo, querem ser cooperadores conscienciosos. O movimento ecumênico, como uma agência de cooperação, tem aspectos aceitáveis. Como uma agência para a unidade orgânica de igreja, é suspeito. Então, ele afirma claramente aqui nessa apostila, esse pastor João Grá, que é um líder lá do Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, ele diz que os adventistas do sétimo dia deveriam, sim, participar ecumenicamente, cooperar ecumenicamente. E qual é a doutrina para poder participar do ecumenismo? Exatamente a doutrina da Santíssima Trindade, a qual nega o único Deus soberano e nega seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia do seu povo, né? Que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos, que oremos por eles e que essas mensagens de advertência cheguem a todos, para que todos possam se precaver contra o ômega da apostasia que nega o único Deus, o soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nega também a Cristo como Filho de Deus. Deus abençoe a todos que participaram da live e que o Senhor nos ajude a realmente a fazer a nossa parte, né? Para esclarecer os nossos irmãos que estão em dúvida com relação a esse assunto. A verdade precisa chegar a todos. Então, que Deus ilumine e fortaleça a cada um de nós em nome de Jesus. Amém.